Nosso estudo do Evangelho, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Começa com uma citação de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos entender o que ele quis dizer sobre jugo leve. Sofrimentos que nós vivenciamos numa existência, na Terra ainda. Misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos. A questão é, haverá consolação? O mestre pede que possamos ir a ele. Mas muitos interpretam isso como a personalidade de Jesus. Ele queria dizer, vinde à consciência crística, a consciência que emana de mim, que pode despertar também em vós. Estais cansados, porque viver uma existência na Terra não é algo simples, mas nós precisamos desses estágios. Então ele fala, vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. A vivência e o despertar da consciência dele em nós é o alívio e a compreensão de toda uma jornada que estamos atravessando aqui. Como aceitar tantas decepções em um mundo tão difícil? Onde está a consolação? É uma pergunta que nós fazemos. Às vezes, escutamos noticiários que são realmente difíceis de ouvir. Notícias assim surpreendentes e ficamos questionando até onde vai? Quando termina esse ciclo? Ele está para terminar. Mas ainda há muitas coisas sendo reajustadas na nossa caminhada espiritual aqui na Terra, tanto no corpo físico como fora dele. Mas onde está a consolação? Jesus não teve medo de dizer a verdade e oferecer a chave para o reino de Deus. Ele enfatizava que o reino de Deus não é um local, em algum lugar do espaço, do universo, mas que o reino dos céus, o reino de Deus, está dentro de nós. E que é ali que deveríamos procurar. E ele deixa todo um processo, todo um caminho para podermos acessar esse reino interno de paz. Há uma outra frase do Cristo que ele diz assim, eu vos deixo a minha paz, mas não a entrego como o mundo oferece. Ele queria dizer que o que é a paz que o mundo oferece? Num mundo onde há impermanência em tudo, tudo está em mudança, não é possível você buscar uma paz duradoura. O reino interno, que é o reino de Deus, que é um estado de consciência, é a paz que o Cristo nos oferece. O Sermão do Monte resume bem os ensinamentos morais do Cristo, que calam fundo, impressionando até hoje a humanidade. Foi dito muitas vezes que se tivesse sido perdido todo o conhecimento humano desde o começo e tivesse sido preservado o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Isso foi um grande cientista que disse isso. Que o ensinamento mais belo, mais profundo da humanidade, segundo ele, está nesse Sermão da Montanha, que são os passos para atingir a consciência do Cristo em nós. O despertar da consciência crística, que representa o jugo leve. Então, muitos entendem que a imagem, a presença da personalidade de Jesus, não é. É a consciência dele, que ele emana, que ele vibra, que nós temos que despertar em nós, através dos passos desses ensinamentos. E o Sermão da Montanha resume todo o caminho. Daí a imensa sabedoria que está ali contida. Também chamado Sermão do Monte. E aqui temos ele. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Resumidamente, ele fala sobre a humildade como o primeiro passo. Pobreza de espírito ali simboliza humildade, não a pobreza material.
o estado de decadência, muitas vezes. Não é isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todos choramos na terra, em algum momento. Ele não se refere a todos, mas àqueles que entendem o sofrimento como um processo de crescimento e procuram transcender o próprio sofrimento, mostrando uma atitude de compreensão e resignação ativa, uma aceitação que se demonstra na proximidade com ele, onde se continua a servir, se continua a caminhar, mesmo com os embates e os desafios que surgem, porque todos na terra choram. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí ele já fala da ausência de violência, em pensamentos, em palavras, em atitudes. Os mansos, que trabalham a não violência dentro de si, no mundo, cooperando pela paz do mundo, trabalhando ela essencialmente dentro de si, em primeiro lugar, são os que herdarão a terra, ou seja, um mundo onde a violência não existirá mais. Esses mundos que se aproximam após esse estágio, que é o mundo regenerador para nós. Permanecerão nela. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele se refere ao fato daqueles que não buscam a vingança. A justiça tem que existir, ela precisa existir, mas que se confia acima da justiça humana, que é muito falha ainda, na justiça divina, que está além dela e que tenta conduzir a justiça humana. Serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui é o lado mais difícil para a maioria de nós, é o perdão. A misericórdia que ele se refere é a capacidade de perdoar, de trabalhar o perdão. E ter essa capacidade de servir também aos demais. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração está implícito aí, não a perfeição ainda para nós, mas um estado de limpeza interna com a consciência tranquila, o que não é simples também. Para que não se carregue culpas, dores na consciência, pureza de intenções, livre da malícia, das intenções negativas sobre o semelhante. A limpeza de coração permite que a alma perceba Deus, veja Deus em si mesma. Muitos entendem que é uma visão externa, não é. É a superação de si próprio, das sombras internas, para se perceber Deus diretamente em si mesmo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é muito importante. Eu me recordo que Gandhi, o grande missionário da paz que levou a Índia à independência, que na época era um país de 800 milhões de pessoas, de vários credos reunidos, com muitas diferenças. Ele diz que o que o tornou um pacifista foi ter lido isso no Evangelho de Cristo. E ao ter visitado uma igreja evangélica, não estamos fazendo nenhuma crítica, nem paralelo, na Inglaterra, perguntaram a ele o que ele teria a dizer aos cristãos. Ele disse o seguinte, e até as pessoas não gostaram muito, que vocês vivam o que Cristo disse. Porque vocês falam uma coisa e vivem de forma contrária. Eu li o Sermão da Montanha e, por essa razão, graças ao ensinamento do Cristo, me tornei um homem que luta pela paz. Ele calou as pessoas dizendo isso. Esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, não é um local, um estado de consciência iluminado. Os que sofrem perseguição pela justiça, porque na época muitos sofriam. E ele dizia isso para acalmar a revolta íntima daquele povo. E hoje ainda é atual essas palavras na nossa caminhada na vida terrena. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ele se referia à fase difícil da perseguição que os primeiros discípulos tiveram que passar, que durou séculos ainda, após ele ter partido fisicamente. Mas ainda existe isso. Em nome dele, pela obra do Cristo, ainda se sofre a injúria, a perseguição, a crítica, o desprezo. Então nós somos chamados a trabalhar mais em silêncio, a não ferir os outros com nossas crenças, nossos trabalhos, que são trabalhos dele, né?
que realizamos para o Cristo, para não passarmos por essas situações. Ainda existe. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes ou foram antes de vós. Essa citação em Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12, é a essência do Sermão da Montanha. E há muito que se aprender neste Sermão do Monte. Os passos para a consolação estão aqui. O jugo leve, fé no futuro, na vida futura. Confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Há condições para o homem conseguir? O jugo de Jesus é a observação da lei de Deus. Não no sentido como se entendeu até hoje, de saber ela textualmente, literalmente, mas ser um exemplo dela na própria vida. Não é simples, é desafiador para nós. Observar esta lei na consciência, vivê-la plenamente na consciência, a cada dia. Que ele veio trazer e demonstrar para a humanidade. Esta é a condição da felicidade. Esse jugo é leve, porque a lei é suave. E por que a lei de Deus é suave? Muitos questionam. Exatamente porque ela coloca como deveres amor e caridade. Será que é tão difícil praticar isso? Nós tornamos o caminho muito difícil. Algum tempo atrás eu conversei com um amigo numa reunião, nós dizíamos sobre a questão das religiões, também espírita. Eu disse aí uma coisa, como nós complicamos as coisas. Como nós criamos divisões nas religiões. O Cristo não fundou religião. A religião dele era amor. Apenas isso. Mas por necessidade de entendimento e por várias razões foram criados diversos caminhos. Diante de um ensinamento que é puro, que é simples, embora a prática exija muito esforço de vivência. Mas o jugo é leve, sim, porque a lei ela é suave. O dever de amar e servir. Jesus, ao falar dos mandamentos para uma vida reta e digna, deixava consignado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele citava a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aí ele entrou com o segundo mandamento, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Citação de Mateus. Então, o que ele estava fazendo? Complementando a primeira revelação que veio com Moisés. Porque o povo acreditava que bastava amar a Deus de todo o coração, entendimento e alma. E desprezavam as pessoas de outras raças, crenças e entendimento. E achavam que estava tudo bem agindo assim. Não, ele disse bem claramente. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque você não poderá amar a Deus se não conseguir fazer isso pelo próximo, que é uma expressão de Deus, que é também uma emanação de Deus. Caridade, indulgência, tolerância, negação do egoísmo e do individualismo, a essência desse mandamento. O conquistador em comum. Diferindo de todos os conquistadores, porque Jesus foi um conquistador, mas ele foi um conquistador diferenciado da maioria, de todos aqueles que antecederam, e também dos que vieram após ele. Ele preferiu os pobres e os abandonados, os enfermos e desiludidos. Primeiro que ele não se proclamou como um conquistador. Ele trouxe algo muito mais essencial, o fim de um ciclo de sofrimento para a humanidade. E sabia que nós levaríamos tempo para amadurecermos e entendermos esta mensagem. E ainda estamos caminhando para a compreensão dela. Então ele preferiu pobres e abandonados. Viveu no meio deles. Não se ocultou. Os enfermos e desiludidos. Os simples e puros de coração, os sofredores e perseguidos, para com eles formar uma sociedade diferente e especial, na qual o amor seria o seu fundamento essencial. E a fraternidade se faria os braços de socorro estendidos a todos, amparando.
Sem desprezar ricos e poderosos, demonstrou-lhes a vacuidade, o vazio das glórias terrenas, e os convidou ao despertamento, não lhes concedendo as honras que se atribuíam merecer, continuando incorruptível, inconquistado, mesmo quando na cruz parecia vencido. Ali parecia ter havido a derrota, mas foi a grande vitória dele. Não enfrentou ninguém, não usou as palavras para ferir, para impor, não usou de violência, esteve junto da extrema dor humana. Joana de Ângeles diz o seguinte, o espírito Joana de Ângeles: o Criador da Terra, o governador espiritual daqui do sistema solar, reencarnou no meio de todos nós e sofreu todo o processo daquele testemunho por amor. Então é incomparável. Não há palavras para descrever a grandeza dele. Jesus é o conquistador especial. Ele conquistou através do exemplo. Nada esperou, mas conquistou-nos pelo amor e vem nos trazendo de volta. É um conquistador essencial, especial, despido de armas, sem artifícios, suave, forte, único de quem se tem notícia, que mudou o rumo de todos os tempos. Aqui é de Joana de Ângeles, no livro Conquistador Incomum, livro Fonte de Luz. Mas o Cristo não pôde avançar tanto quanto gostaria. Falta de entendimento e maturidade, que ele bem sabia, de todos nós. Além disso, sua mensagem límpida e pura foi sendo deturpada no correr do tempo, pelos homens ávidos de poder e riqueza. Mas a essência não se perdeu. Allan Kardec, o espírito da verdade. Se o Cristo não pode desenvolver o seu ensinamento, não pôde desenvolver seu ensinamento de maneira completa, foi porque faltavam aos homens conhecimentos que estes só poderiam adquirir com o tempo, e sem os quais não poderiam compreendê-lo. Não havia condições de entendermos ainda. Haviam, naturalmente, almas preparadas, mas era minoria, que já naquela época recebeu esse ensinamento e trouxe-lhes grandes transformações. Mas a grande maioria não estava preparada para entender. Exemplo da conversa com Nicodemos. Citação aqui é da Gênesis, capítulo 1, item 28. Se me amais, guardai os meus ensinamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. A citação de João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Aqui ele faz a anunciação de que viria o Consolador, o Espírito da Verdade. E tivemos aí, com a doutrina espírita, a terceira revelação. A primeira foi com Moisés, a segunda com Jesus. A terceira, porque ele sabia que não estávamos preparados ainda, e esse Consolador viria relembrar o que ele ensinou e dizer coisas que ainda não podiam ter sido ditas. A promessa do Cristo. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Quando esse Espírito da verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. O Consolador vem trazer coisas novas e recordar aquelas lições que haveriam de se perder no tempo, como realmente muitas coisas ditas pelo Mestre foram muito deturpadas naqueles períodos de séculos após a sua passagem. Então, as lições essenciais seriam recordadas. Necessidade de progresso também da ciência, e o Espiritismo também é uma ciência. Ele é uma religião, ele é uma filosofia e ele é uma ciência.
E a ciência precisaria comprovar aquelas palavras e aqueles feitos citados no Evangelho, no Novo e no Antigo Testamento, para que os homens pudessem compreender os esclarecimentos futuros. Será que o Espiritismo consegue cumprir com a função de consolador prometido ou paráclito, como Jesus anunciou? Vamos ver. Primeiro, procura lembrar o que Jesus ensinou, sem dúvida, seja através das obras básicas de Allan Kardec, codificadas, seja pelas obras complementares de muitos espíritos instrutores, através de muitos médiuns. Há uma busca constante de lembrar o que Jesus ensinou, de interpretar claramente aquelas palavras. 2, clareia ensinamentos que Jesus não pôde ensinar completamente no seu tempo, naquele tempo. 3, consola e conforta os que sofrem, ao mostrar as causas do sofrimento humano. Sim, mostra que muitas situações têm origem nos próprios atos, sempre tem origem nos próprios atos da criatura, que nós sofremos por aquilo que erramos, pelas nossas escolhas, que muitas delas têm causas em vidas anteriores. Isso explica muitas situações atuais. Orarei meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco e estará em vós. Doutrina sob inspiração do Espírito da Verdade. Por completar os seus ensinamentos, deve-se entender no sentido de explicar e desenvolver, bem mais do que no sentido de acrescentar verdades novas. Isso é importante. O que o Consolador Prometido veio fazer, essa pleiade de espíritos, que se intitulou Espírito da Verdade, que são grupos de espíritos elevadíssimos, eles, na verdade, não trouxeram verdades novas em si, mas explicaram e desenvolveram o que já havia sido dito. Porque tudo se encontra em seu germe. Falta somente a chave para apreender o sentido das suas palavras. Aqui uma foto do livro que é o Espiritismo, obra interessantíssima que devemos conhecer. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal, no preâmbulo desta obra. Aqui todo o Pentateuco, as obras todas. O Espiritismo vem, no tempo certo, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside sua revelação. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo apenas disse em parábolas. Então, aquele ensinamento oculto das parábolas, que eram histórias simples do qual o mestre se utilizava, para traduzir ensinamentos elevadíssimos, mas ele fazia da forma do entendimento daquelas pessoas simples. E até dos doutores da lei, né? Usando recursos de exemplos da vida das pessoas. Cristo, entre aspas, que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ou seja, os ouvidos significam o entendimento da alma, a intuição, a capacidade de perceber pela intuição que estas palavras significam, ou significavam também na época em que foram proferidas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, dar um entendimento claro daqueles ensinamentos. A revelação espírita, ela é coletiva, no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. É uma mensagem universal. Foi espalhada simultaneamente por sobre a Terra a milhões de pessoas de todas as idades, condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala. Os Espíritos não ensinam senão justamente o que é mistério para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. É uma mensagem simples? Sim. Ela é objetiva? É objetiva. Ela leva à realização? É a realização. Mas deixa bem claro que o esforço de elevação é da própria criatura. Ela muda a visão da vida e de si mesmo. Abre os caminhos para o autoconhecimento, mas não tira a responsabilidade de nenhum de nós sobre os nossos atos. Ou seja, nos conscientiza, nos consola, nos esclarece,
E, por fim, se nos permitirmos e fizermos a nossa parte, nos transforma. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino à sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Kardec foi codificar todo esse ensinamento dos espíritos de uma forma extremamente racional, simples e clara, não deixando mais dúvidas. A missão do espiritismo é um complemento à lição de Jesus para uma humanidade já em outro estado de amadurecimento intelectual e científico. Com os preceitos do espiritismo, nós somos tratados como adultos responsáveis pelo nosso destino, como citamos há pouco, agentes de nossa felicidade ou infelicidade. Passamos a deixar de acreditar que o sofrimento é uma punição divina. Não é. Que é uma criação divina. Não é. É algo que nós criamos, devido às nossas escolhas imaturas, equivocadas. Então, nós vamos nos afeiçoando à lei de causa e efeito, que é uma lei divina. Recebemos de acordo com aquilo que fazemos, em todos os sentidos. Ainda nos dizer de Kardec, a Gênesis, capítulo 1, item 30, o Espiritismo partindo dos ensinamentos do Cristo. A ideia de vida futura acrescenta a revelação do mundo invisível, que nos cerca e interage constantemente conosco. Quando ele fala a respeito de vida futura, significa uma continuidade da vida física, uma vida espiritual, que na realidade é a vida da alma. Mesmo no corpo, nós estamos vivendo a vida do espírito. Mas ali pressupõe-se a ideia de uma vida futura, construída pelo próprio ser, pelo próprio espírito que o aguarda após a transição da morte física. Definir os laços que unem a alma e o corpo, levantando o véu dos mistérios do nascimento e da morte, porque trata muito amplamente a questão da reencarnação, a pré-existência da alma e também a realidade após a transição da chamada morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na Terra. Porque sofre temporariamente, e vê em toda a parte a justiça de Deus. Aí que está a beleza, a compreensão que oferece. Responde questões fundamentais do ser humano na filosofia de todas as épocas. De onde eu vim, para onde vou e por que estou aqui. Sabe que todas as almas são criadas iguais, simples e ignorantes, e evoluem pelo próprio esforço, de um mesmo ponto de partida, com a mesma aptidão para progredir, usando o seu livre-arbítrio, justiça divina. Então, o instrumento do livre-arbítrio, que a alma vai aprimorando ao longo da vida, vai lhe facultando a possibilidade de evoluir e compreender melhor Deus. E, finalmente, ela realiza Deus em si mesma, compreendendo num estágio já melhor que ela já possui Deus dentro de si e que precisa conhecer essa realidade. Não há criaturas deserdadas, jamais. Nem mais favorecidas que outras, independentemente de credo, raça, origem social. Todas devem trabalhar para progredir, em todos os mundos. Não há seres eternamente destinados ao mal e a ele devotados, chamados demônios. Não foram criados seres devotados ao mal, que nada mais são do que espíritos ainda atrasados na evolução moral, mas que avançarão e se melhorarão, porque o progresso é uma lei divina. Descreveu o mecanismo da mediunidade também, como um meio de intercâmbio entre o mundo visível e invisível, provando a existência do mundo invisível e permitindo a chegada de um manancial gigantesco de conhecimento à humanidade, porque aí trabalhou-se o mecanismo da mediunidade, que sempre existiu na Terra, mas de uma forma clara, racional, científica, para se entender o que é e qual é o papel real da mediunidade. E aí abriu-se o canal a muitas revelações, ensinamentos. Talvez o mais consolador para nós. Saber que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências, até que possa alcançar o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Não há retrocesso na evolução do espírito, tudo progride. Isso é maravilhoso, porque não existe o sofrimento eterno, a alma que se perdeu para sempre.
Não existe. Há o estacionar, mas não o retrocesso. Não há regressão no progresso da alma, ela sempre evolui. Nesse sentido, a ideia da reencarnação é fonte de vida em abundância, da bondade, solicitude, paciência infinita de Deus, com as nossas fraquezas, faltas e imperfeições. A causa das aflições, seja ela remota, sejam atuais, explica-se, e a justiça nessas aflições. É um processo reeducativo. O tempo todo nós começamos a entender que a reencarnação é um processo de reeducação em nosso próprio favor, que a lei permite. A dor como processo de educação de nossa alma. A lei de causa e efeito jamais foi punição de Deus, é pedagogia. Isso que nós temos que entender. É uma lei de pedagogia, de ensinamento para a alma. No capítulo 5 e 6 do Evangelho, em Bem-aventurados os aflitos e o Cristo Consolador, propõe que tenhamos coragem diante da dor, porque a dor é um processo de crescimento espiritual. Sem o conhecimento espírita da reencarnação, considera ter nascido em situação desfavorável por mero acaso, por sorte ou azar. As condições de vida atual nada influenciam no seu bem-estar espiritual futuro, são fruto de um mero acaso. Sem o conceito da reencarnação, veríamos dessa maneira. Deus não é justo e as diferenças sociais, entre outras, vêm do acaso, então vêm de Deus. E aí, Deus não seria justo. Se Deus não é justo, nem poderia existir, por que a justiça é essencial ao conceito do Criador? Vamos adiantar alguns slides aqui. Com o conhecimento espírita da reencarnação, temos consciência de que estamos na presente encarnação na condição de vida necessária para o nosso aprimoramento moral. Não há erros. É como trabalhar um conhecimento no lugar exato, nas condições propícias para que o aprendizado aconteça. Se passa por dificuldades, nós sabemos que podemos ter provocado a presente situação para o aprendizado do nosso interesse. Concluímos que as diferentes condições de vida não atingem a integridade da justiça divina, pelo contrário, a reafirmam, porque a justiça divina é misericordiosa. Ela vai continuamente dando oportunidades ao espírito, até que finalmente ele aprenda com esses ensinamentos da existência, das vidas sucessivas. É resignado em condição adversa e humilde em posição elevada. Por consequência, não cabe inveja, nem desprezo pelos mais desfavorecidos. Por quê? Porque nós compreendemos que todas as condições sociais são passageiras, que somos todos iguais, porque viemos do mesmo Criador, somos uma essência divina, iguais em essência, todos nós, não há diferenças, essas diferenças são ilusões, são passageiras. Confia na doutrina como uma fonte única a fornecer o caminho da justiça entre os homens, a reforma íntima e das instituições humanas. Vou pular alguns aqui, ficou bastante longa a apresentação. Palavras de vida eterna. Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E Emmanuel faz um comentário dessas palavras de Jesus citadas em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Se queixe inutilmente. A dor é processo. Ninguém se queixa inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim, a meta. Né? Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual sua cruz. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, ou seja, assume a responsabilidade pelos seus atos, parece simples, mas para muitos isso não acontece. Leva tempo. Movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Ou seja, ele percebe que na realidade não existe o sofrimento em si, existe algo que ele precisa aprender para evoluir e despertar. Isso simboliza a cruz. Tome a sua cruz, ou seja, o seu ensinamento, a sua aprovação, e supere-a, vença e caminhe. É isso que ele queria dizer. Vou lá, alguma coisa aqui. O Espírito de Verdade, Problemas do Mundo, capítulo 6, item 5.
O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, econômicas, sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Achei muito interessante essa mensagem. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção de uma humanidade nova. É como se ele estivesse nos dizendo: faça algo, depois ensine. Não ao contrário. Haja, depois fale. Os Espíritos falam muito isso implicitamente para nós nas mensagens. Irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra, mas pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução, dizia de Menezes. Jesus e você, capítulo 6, item 6. Nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Mais uma advertência. Muitos acham que a vida precisa assumir um comando, um controle, uma solução, uma comodidade para aprender a servir. Achando que o momento virá sempre assim. Não vem. Comece imediatamente a própria sublimação. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Ele não tinha nenhum título, absolutamente nada. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Veja que interessante isso. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem, pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs, pelo contrário, não o compreenderam, exceto a mãe e o pai. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Eu vou terminar nessa parte final aqui. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. E é isso, meus irmãos. Agradeço a todos. Um comentário sobre o Cristo Consolador.